Todos temos plena consciência que a sociedade humana de hoje está a viver os últimos dias desta era, e a geração que perdeu os valores morais do passado e que testemunhará a vinda gloriosa de Yeshua ben Davi. Os sinais da sua vinda próxima multiplicam-se, confirmando tudo o que está escrito na palavra do Altíssimo, sinais que bem poucos seres humanos entendem. De entre os sinais bem visíveis da proximidade da sua vinda, desta vez como leão da tribo de Judá, salientamos aquele que diz respeito à depravação moral das nações e das pessoas em geral, devido ao crescente abandono e até negação dos preceitos da vida que nos foram dados através da Santa Torá do Eterno e nas palavras dos profetas. Precisamente os valores que Yeshua HaMashiach disse que não veio abrogar, mas cumprir e viver por eles. Mateus 5, 17 e 18. Satanás vem conseguindo seu propósito milenar, o de desviar os seres humanos do conhecimento da verdade e do conselho do Altíssimo, a sua Torá, arrastando assim com ele para a destruição multidões de pessoas ignorantes e ou indiferentes ao chamado de Yahweh ao arrependimento. Também esses aspectos são revelados na palavra, quando na mesma nos é dito que bem poucos se salvarão. Hoje, pulula a depravação moral e sexual à nossa volta e a defesa de costumes contrários à palavra do Eterno. Até mesmo os filmes que passam na nossa televisão as revelam sem qualquer pudor: aborto, homossexualidade, prostituição, idolatria, adultério, violência, droga, sequestros e tráfico de seres humanos, etc. E neste etc. cabe ainda uma multidão de outras desobediências à palavra do Eterno. Alguns filmes pugnam e até enaltecem sem pudor a prática dessas imoralidades. Muitas dessas aberrações têm conduzido a muitas mortes violentas, sobretudo sobre mulheres e jovens, praticadas por ímpios que não conhecem o Elohim da justiça e não temem o seu juízo vindouro. Hebreus 10:31. Porventura tais ímpios pensam que o justo e supremo juiz não fará justiça, ou que a maldade e injustiça irá permanecer para sempre? Se enganam e muito. Mesmo em épocas mais remotas, já havia uma generalizada depravação de costumes e desvios da Torá, desvios que vieram até a contaminar a congregação de Coríntio. Por exemplo, nesta congregação foram reveladas práticas que eram bem visíveis na sociedade de cultura grega de então e que contrastavam com a pureza que exigia aos que buscavam viver segundo os preceitos do Eterno, conhecimento que lhes era transmitido pelos apóstolos e seguidores de Yeshua HaMashiach. Sim, os desejos e impureza da carne, a concupiscência dos olhos e, em última análise, o pecado, estiveram sempre presentes nas sociedades humanas em todos os tempos. Mas hoje, tais desvios são até propagandeados como virtudes, Isaías 5, 20 a 24, ou seja, aceitas como fatos naturais e entendidos como normais na vida da sociedade de hoje, através dos livros, filmes e séries televisivas. Por quê? Porque o ser humano não conhece nem quer conhecer os caminhos da vida do alto e sublime. Por isso erra voluntariamente, e por isso será destruído como imprestável para o mundo de justiça que está a chegar. 1 Coríntios 5, 1 a 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver que abuse da mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato que praticou em nome de nosso Senhor Yeshua, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do Senhor Yeshua, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Yeshua. Alguns escritos de Paulo são por vezes de difícil compreensão, como o apóstolo Pedro também reconheceu nos seus escritos. Tal é o caso do conteúdo do versículo 5 citado. Desde já afirmamos que a palavra nos ensina de forma bem clara que aquele a que tais atos praticas não se arrepender da sua conduta carnal, impura e perversa, abandonando-a e voltando para os caminhos de vida do Eterno, tal alma não alcançará a salvação por Yeshua HaMashiach. Como entender então o que Paulo escreveu que tal alma seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Yeshua?
A palavra usada por Paulo é fornicação ou imoralidade sexual. Tal palavra corresponde à palavra grega porneia, a qual está na raiz de palavras como pornografia, ligando-a à homossexualidade, tanto masculina como feminina, bissexualidade, prostituição, troca de casais, pedofilia e outras práticas semelhantes. Devido à sua depravação sexual, os habitantes das campinas de Sodoma e Gomorra foram exterminados pelo Altíssimo. Embora muitas dessas práticas aberrantes tenham origens muito antigas, é preciso vivermos distanciados da promiscuidade que tomou conta dos corações dos seres humanos e daquilo que passou a ser chamado de normal e aceito pela sociedade dos nossos dias. Até no seio das congregações ditas cristãs e no seio familiar, tais escândalos atingiram proporções de autêntico descalabro mundial. Sim, o diabo tomou posse das consciências de generalidade e dos seres humanos, porque recusam a verdade do Altíssimo para se santificarem. E a palavra é muito clara quando nos diz que o Eterno enviará a operação do erro aos que recusam aceitar a sua verdade e o caminho de vida que ele nos propõe. Como é que tal alma poderia ainda ser recuperada e que o espírito seja salvo no dia do Senhor Yeshua? Só havia e há um processo: o arrependimento sincero perante Yahweh, o único que julga os corações dos seres humanos. Porque a palavra também nos diz que tais almas devem arrepender-se e aprender a fazer o bem. Isaías 1,18, fazendo techuvá. Então, nessa condição, diz a palavra: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o camezim, se tornarão como a branca lã. Porém, tal homem não deveria permanecer no seio da congregação, para que o exemplo não viesse a contaminar os restantes membros. Tais pessoas devem ser repreendidas e com elas proceder como está indicado em Mateus 18, 15 a 18. Assim Paulo diz mais adiante no verso 13, 1 Coríntios 5,13: mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Do mesmo modo, Paulo procedeu em outras ocasiões, 1 Timóteo 1,20, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Ao dar espaço, liberdade a Satanás, todo ser humano está a comprometer a salvação da sua alma, pois o inimigo não desarma. Ele tomará conta da vida dessa pessoa, pervertendo-a e desviando-a dos caminhos da santidade, levando-a consigo para a destruição. Mas se o ser humano permitir que o Espírito Santo de Yahweh habite no seu coração e na sua mente, e governe a sua vida, então Satanás não tem qualquer poder sobre essa alma. Eis o que nos diz o apóstolo, Tiago 4, 7 a 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. O conselho de Paulo também é este. Romanos 13, 12 a 14. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, depravações sexuais, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do vosso Senhor Yeshua HaMashiach, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, seguindo o caminho da vida do Eterno, que ele nos propõe na sua Torá e nas palavras dos seus profetas, o ser humano habitará confiante e seguro, sabendo que tem um auxílio que não falha e um alvo que não pode perder de vista, Yeshua HaMashiach. Ainda que tenha de sofrer aflições neste mundo, tal alma sabe que tem ajuda e proteção do Senhor de todas as coisas. Nenhum mal chegará à sua tenda, e os dias da aflição servirão para aperfeiçoar os seus caminhos e confirmar a sua fé no poder do Altíssimo em nós. Sim, o justo viverá pela fé no sacrifício de Yeshua. Lembremos sempre, Satanás só reina no coração daqueles que não têm Yeshua no seu interior. Se tal alma já nasceu de novo em Yeshua HaMashiach, então o Espírito Santo permanece nele, aperfeiçoando-o para a vida eterna. Colossenses 3, 1 a 17. Sejamos então prudentes, pois o conceito de depravação sexual refere-se à concretização de desejos carnais lascivos fora do casamento, contrários à sã doutrina. Pelo escrito de Paulo, constatamos que a carnalidade mundana já havia contaminado pelo menos um homem da congregação de Corinto e que, apesar de tal pecado ser conhecido entre eles, a presença de tal homem entre eles era tolerada. Neste caso, ele mantinha uma relação sexual incestuosa com a mulher de seu pai. Costuma-se dizer que se deixarmos uma maçã podre junto das estantes, ela acaba por contaminar todas as outras, pois o pecado é comparado ao fermento que faz levedar toda a massa.
A Torá condena este tipo de ato em Levítico 18:8, Deuteronômio 22:30, 27:20. Portanto, a admoestação de Paulo foi baseada na Torá. Logo, os crentes de Corinto tinham a obrigação de conhecer a condenação do Eterno para este tipo de dissolução e condená-la, agindo sem esperar receber a repreensão de Paulo. Sim, a própria congregação de fiéis em Corinto deveria ter atuado e não consentir com tal homem que permanecesse entre eles, pois o seu mau exemplo poderia contaminar e abalar consciências dos restantes. A palavra do Altíssimo é muito clara, pois está ligada à sua instrução de crescer e multiplicai-vos, e só o matrimônio é santificado por ele para esse propósito. A sua instrução desde o princípio foi: unir-se ao homem e à sua mulher e serão os dois uma só carne. Por isso mesmo, toda a prática sexual fora do casamento é condenada por Yahweh, pois ele busca chamar para si um povo santo, justo e fiel. Sabemos que toda espécie de impureza é pecado. Não estamos a falar da impureza ritual daqueles que tinham que se purificar antes de entrar no templo. Que nos dias de Yeshua, na sua palavra, acerca dos que não serão dignos de herdar o reino vindouro. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Também Paulo falava nos mesmos termos. 1 Coríntios 6, 9-10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Romanos 6, 1-6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Yeshua fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Estar morto para o pecado é viver em Yeshua HaMashiach, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Só pelo Filho podemos chegar ao Pai. Será, pois, por ele que alcançaremos a redenção de nossa alma, se formos fiéis à sua palavra até o fim. Assim, Paulo ordenava que aquele homem profano da congregação do Corinto deveria ser expulso e entregue a Satanás, não para a destruição do seu corpo, mas para que nele se produzisse o arrependimento, se tal viesse a acontecer. O que estava mal naquele homem era o espírito de desobediência que o possuía. Na sua carta aos Efésios, Paulo esclarece, Efésios 6, 11 e 12, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sim, os nossos adversários são aqueles que se deixam possuir por estes espíritos malignos que induzem o ser humano a praticar o mal, perdendo-se que também procuram perturbar-nos e desviar-nos da nossa fé em Yeshua. Não havendo arrependimento sincero desses atos, o ser humano segue o caminho que o conduzirá à morte eterna, pois vive afastado da graça do Altíssimo. Esses relatos e exemplos chegaram até nós para que possamos aprender a desviar-nos dos caminhos da rebeldia satânica que conduzem à morte eterna. Mas tenhamos em conta que esta batalha entre a carne e o espírito é igualmente travada por todos os seres humanos que vieram ao mundo. Não disse Paulo acerca de si mesmo. Romanos 7, 21-25, Romanos 8, 1 e 2. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros outra lei, a da carne, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Yeshua nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Yeshua, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Yeshua me livrou da lei do pecado e da morte. Esta tem de ser a opção de vida de toda a alma que busca alcançar a redenção por Yeshua. O preceito é desviar-nos do mal.
1 Tessalonicenses 5, 21 a 24. Examinai tudo, retende o que é bom. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Yeshua, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Se lhe entregarmos nosso coração e a nossa mente, o Espírito Santo nos ajudará a alcançar o prêmio da vida eterna, pois sabemos que a carne mata, mas o Espírito de Yahweh vivifica. Por isso somos aconselhados a crucificar a carne e as suas concupiscências e a viver em espírito. Assim diz Yeshua em Apocalipse 22, versículos 11 a 15. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Aleph e o Tav, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Isto diz o Altíssimo, alertando-nos que a sua vinda está muito próxima. Hoje vivemos os dias da apostasia do fim desta era, dias que há muito estavam profetizados. Acordemos e atuemos, modificando o que está mal nas nossas vidas. A humanidade adquiriu vícios e perversões de Sodoma e Gomorra e vive como nos dias de Noé, afastada da obediência e dos preceitos do Altíssimo, pelo que será grandemente castigada como aqueles ímpios do passado o foram. O juízo do Altíssimo não os poupará. Estaremos nós nos números dos que serão poupados? Por tudo o que aprendemos na palavra a este respeito, chegamos a uma só conclusão. O domínio da carne tem de desaparecer das nossas vidas para que o Espírito do Altíssimo possa prevalecer e dar-nos a vida verdadeira, a vida abundante. Só seremos bem-sucedidos quando, nas nossas vidas, dermos prioridade em tudo ao nosso Elohim e ao seu ungido Yeshua. Só assim podemos deixar de ser meninos para crescermos debaixo do estatuto dos filhos do eterno Yahweh. 1 Coríntios 3, 1 a 14. Pois como sabemos, a carne e o espírito opõem-se. Ainda que a carne seja fraca, com a ajuda do Espírito do Altíssimo, podemos operar essa mudança em nós. Fazermos prevalecer o espírito sobre a carne. Sim, como diz a palavra, a carne para nada aproveita, pois é o espírito que vivifica. Por isso, Pedro nos aconselha. 1 Pedro 2, 1 a 5. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimentos e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Yeshua HaMashiach. Cresçamos então espiritualmente para a glória do nosso Senhor Yeshua, usufruindo dos frutos espirituais que o Pai derrama sobre os que lhe são fiéis e afastando de vez das nossas vidas as obras da carne. Gálatas 5, 19 a 25. Porque as obras da carne são manifestas, os quais são adultério, prostituição, impureza sexual, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Sim, se vivemos pelos frutos do Espírito, então a Torá não nos condena. Sabemos que sim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Altíssimo é a vida eterna, se andarmos por fé e obediência em tudo o que Ele nos propõe. Este é o desafio que cada um tem de vencer, a nossa batalha diária. Se deixarmos que o Espírito do Alto e Sublime habite em nós, estamos seguros de sair vitoriosos desta luta, carne versus Espírito. Tal como Yeshua venceu a morte, também nós a podemos vencer, por Ele e pelo seu mérito. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Yeshua HaMashiach, nosso Senhor.
Esta é a clara diferença entre aqueles que buscam aperfeiçoar as suas vidas de acordo com a instrução e o conselho do Altíssimo, a sua Torá, confiando no poder resgatador do sangue do Cordeiro, e aqueles que desprezam a vida que lhes foi oferecida em Yeshua HaMashiach.